Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Ferramentas de Coach no nosso quarto episódio da nossa playlist e hoje com a ferramenta Stop. Você já ouviu num jogo de vôlei, de basquete, quando o treinador pede tempo, ou seja, ele pede um stop, porque realmente pode ser que as coisas não estejam funcionando ali na quadra como deveriam estar. Então ali ele pede um tempo, para quê? Para poder parar, pensar, reorganizar. É sobre esta ferramenta chamada Stop que eu quero falar para você no nosso Ferramentas de Coach de hoje. Então eu quero trazer para você essa experiência, que é uma ferramenta chamada a mãe de todas as ferramentas no livro, O Jogo Interior do Tênis, do Tim Gawler. O coach nasceu dessa experiência do mundo dos esportes. O Tim Gawler, ao fazer esta experiência de vinda do mundo dos esportes, ele percebeu que havia um jogo jogado. Um jogo era da quadra e o outro é o jogo interior, e que o jogo interior era importante. Então, o coach trabalha este jogo interior, seus pensamentos, emoções, crenças. E uma das ferramentas que ele ensinou foi justamente a ferramenta Stop. Então, o coach, como vocês podem ver, ele trabalha essa disputa interna, Ele trabalha aquilo que internamente você precisa desenvolver, porque às vezes o seu desempenho, ele está ligado ao seu potencial menos interferência. Então você tem um potencial, mas você tem muita coisa que interfere. Então é preciso trabalhar estas interferências. Para quê? Para que o seu potencial apareça. Então essa disputa interna é o objeto do coach. Então muitas vezes eu estou, por exemplo, atendendo os meus clientes de coach, é justamente colocar aquilo que está na cabeça do seu cliente na mesa, Colocar o seu pensamento para que ele possa reorganizar o seu pensamento. Então isso é muito importante. Então quantas vezes a gente tem que parar, certamente você já ouviu essa frase, tem que parar para pensar, para rever. Então a partir daí o coach vai trabalhando isso. E essa ferramenta é uma ferramenta muito específica chamada Stop. Veja na tela que a ferramenta Stop, ela traz 4 passos importantes. O primeiro, o S do Stop é quando você dá um passo para trás. A gente chama isso de retroceder. O T de pensar, o O de organizar os pensamentos e o P de prosseguir. Então, aqui comigo, imagina bem, muitas vezes nós estamos tão ali ligados a um problema, a uma situação, que a gente não ganha a distância dele suficiente para enxergar ele de uma maneira diferente. Aí a sua cabeça não consegue encontrar uma solução, você fica ali dentro daquele problema o tempo inteiro. Então, como você vê aqui no slide, o S é um passo para trás, é o retroceder. Você já viu aquela história, dar um passo para trás, para depois dar 2, 3, 10 para frente? Então, nesse momento, o primeiro ponto da ferramenta Stop é de fato você dar um passo para trás. Você retroceder, você criar uma distância até da emoção, do pensamento, daquela situação. É o que acontece num jogo. Então, muitas vezes o jogo está ali, é preciso que o técnico chame o time, coloque o time para retroceder, para dar esse passo para trás, para você ver, para trazer uma distância, às vezes emocional, uma distância de pensamento daquela situação. Isso daí, de fato, é muito importante. Por quê? Porque senão você fica naquele ciclo, naquela roda, e você não consegue dar passos para encaminhar uma solução, você fica rodeando em cima do problema. Então imaginemos bem, alguém que está ali, um gestor que está ali com o concorrente, disputando, e as ações não estão funcionando, não está dando resultado, passa 1 mês, 2 meses, ele não está conseguindo encontrar a solução. Então, muitas vezes, de fato, é dar um passo para trás, é conseguir enxergar de uma nova perspectiva, é parar, dar esse stop, retroceder nas ações, retroceder naquilo que está fazendo. Para quê? Para poder, de fato, se distanciar daquela situação, ou quem sabe, junto com um consultor externo, trazer alguém para, de fato, entrar no segundo passo, que é, como você vê no slide, o pensar. E o pensar eu analiso e eu penso. O que realmente está acontecendo nessa situação? O que eu posso fazer de maneira diferente nessa situação? E veja que nesse pensar, aí eu vou te dar um pulo do gato do coach. Você pode usar uma outra ferramenta. Lembra que eu ensinei a ferramenta do Líder Coach, usar com o seu liderado, daquelas perguntas? Você pode colocar uma ferramenta aqui para pensar. Você pode colocar uma matriz de reestruturação, quem sabe até uma ginástica mental,
Para quê? Para que você comece a pensar de maneira diferente, né? Ou seja, que abordagem eu posso ter de maneira diferente, né? Ou seja, usar a reflexão, o pensamento, a análise, para você enxergar de uma maneira nova. E aí entremos no terceiro passo, igual vocês estão vendo no slide, que é organizar os pensamentos. E eu digo que quando você tira da cabeça e coloca no papel e você consegue enxergar, às vezes você tem muita ideia, muita coisa passando na sua cabeça, é você organizar, colocar essas ideias ali na mesa, colocar essas ideias no papel, organizar suas ideias, seus pensamentos. Para quê? Para a partir dali nascer uma abordagem, uma solução nova, um plano de ação. Sim, um plano de ação, como fazer de maneira mais organizada. E ali, de repente, você encontra ações. Para quê? Para que você possa enfrentar o seu concorrente, para que você possa ter uma ideia, né? Para que uma estratégia, né? Para quê? Para você, de fato, enfrentar o mercado, conseguir ter resultado, virar o jogo, virar a mesa. E aí sim, você organiza o pensamento, você organiza, né, a sua estratégia. Então você deu uma distância do problema, você começou a pensar, a analisar, você começou a organizar suas ideias, seu pensamento, sua estratégia de maneira mais organizada. Aí sim, você está pronto para o quarto passo, que é prosseguir. Prossiga, ou seja, agora você está pronto para entrar em ação. Você está pronto para prosseguir, mas aí com uma nova forma de pensar, de agir, né? Ou seja, aí vocês vão muito mais preparados para a estratégia, ou seja, talvez estejam mais organizados para enfrentar o mercado, para enfrentar o concorrente, para trazer novas abordagens, né? E aí, prosseguindo, você vai conseguir conquistar mais resultado. Então, ou seja, é o stop, e aí quando o time volta para a quadra, não é isso? O que acontece? O time está sabendo, né, o que ele vai fazer, qual é a estratégia nova, de que forma ele vai mudar algo, de que forma vai ser feito algo diferente, com atitude, ou seja, o pensamento ficou mais claro, né? Eu consigo prosseguir porque agora eu tirei uma distância emocional da situação, eu consegui organizar e agora eu posso prosseguir, né? E prosseguir com mais atitude, mas também com um pensamento mais focado. Aí vai me dar foco, vai me dar intenção, vai me dar ação. Então, stop. Todas as vezes que você sentir, né, que as coisas não estão funcionando do jeito que precisa, pare, pense, organize os pensamentos, né? E aí você vai prosseguir. Aí sim, você pode ir, né, para enfrentar a situação, agora de uma maneira muito diferente. Então, a ferramenta Stop nos ajuda nisso. Utilize essa ferramenta Stop, inclusive na sua comunicação, na sua maneira de comunicar. Será que você não pode ter uma nova abordagem na comunicação? Às vezes a sua abordagem não está dando resultado. Stop na sua comunicação, suas estratégias, stop nas suas estratégias, na sua liderança, stop. Para quê? Para que de fato você consiga o resultado que você quer. É assim que a gente vai utilizando a ferramenta de coach, assim que a gente vai usando o Líder Coach. Nesse trabalho que eu tenho de mais de 13 anos, dando treinamentos de liderança coach, acompanhando clientes, equipes, empresas, eu tenho percebido que quando o cliente consegue fazer esse trabalho, né, esse trabalho de voltar para si, utilizar uma ferramenta de coach, utilizar uma nova abordagem, ele de fato consegue ter o resultado que ele quer para o seu negócio, para a sua liderança. Desenvolva o seu líder coach, desenvolva a ferramenta Stop. Foco, gente. Ferramenta de coach dá resultado.